Olá, amores! Eu sou a Afrodite e esse aqui não é um roleplay ainda. Esse é um droplet. E pra você que não sabe o que isso significa, droplet é um formato de vídeo que eu decidi implementar no canal porque... Bom, eu sou bastante criteriosa com os meus vídeos e seria complicado, no momento, postar 2 por semana. E também porque, parafraseando a icônica Polícia Surpresa, qualquer coisinha vocês é nossa! Então, o cronograma oficial do canal inclui 2 vídeos por semana. Um roteiro e um droplet, que é pra ninguém achar que o projeto morreu, se desinscrever do canal, chorar nas DMs ou se desesperar nos comentários. Droplet significa literalmente gotícula. Um sinalzinho para vocês de que os grandes mares do amor ainda não secaram e de que eu vou retornar no final da semana. E também para servir como forma de compartilhar um pouquinho de mim e daquilo que eu acredito que possa vir a gerar valor na vida de vocês. Enfim, o objetivo é manter vocês engajados, conectados e entretidos o suficiente com algo útil. Até o próximo dia de Vênus, na 3ª hora da Lua. Isso é, sexta-feira por volta das 22h30, que é quando os roteiros são postados, preferencialmente. Os droplets serão postados preferencialmente às sextas-feiras. Mas é possível que os áudios de terça e sexta sejam trocados por conveniência e também por qualquer outra diversidade. Tenha isso em mente. E agora, depois de toda essa encheção de linguiça, partamos para o caso de hoje, que, na verdade, foi inspirado pelo Droplet Test que falava sobre meu nome, e também pelas subsequentes reflexões acerca de autenticidade. Bom, eu passei cerca de 2 horas escrevendo o roteiro para aquele droplet, e até aí tudo bem, não é mesmo? Exceto pelo fato de que 1 hora inteira dessas 2 foi empregada fazendo o que eu vou chamar de dar uma segurada no meu vocabulário. Eu passei 1 hora inteira reescrevendo o roteiro por achar que ele estava excessivamente formal, floreado demais, que soaria falso, que pareceria que eu estava lendo, e eu estava e estou. Algo escrito para parecer rebuscado e que eu não me comunico desse jeito naturalmente. Basicamente, eu editei o roteiro escrito na sua forma mais autêntica para que, paradoxalmente, ele soasse mais natural para os outros. Ou assim eu pensava. Como você pode ver, eu queria e tentei forjar autenticidade, porque, na minha cabeça, se eu lesse o roteiro original, as pessoas pensariam que eu só estaria fazendo o famigerado palestrinha para impressioná-las, que eu estava forjando a situação. E naquele momento, dentro da minha mente alucinada, me preparar e ler um roteiro que eu criei unicamente para esse propósito seria uma confirmação de que eu sou uma fraude. Seria uma atuação. Então, ser eu mesma naquele momento seria a confirmação de que eu não sou eu mesma. E é claro que esse foi um pensamento que eu só esmiucei depois. Na hora, foi só um incômodo seguido da decisão de editar, porque... tá muito formal. Vai parecer que eu tô lendo. Mas eu tava lendo. E é engraçado que, nesse mesmo mindset, eu podia ler o roteiro, desde que ele fosse um roteiro mediano, coloquialíssimo, e não um roteiro levemente rebuscado. Porque isso seria confirmar a autoimagem de palestrinha de que eu tento fugir há muitos anos. A coisa é que o incômodo que veio com o pensamento ficou, mesmo depois de eu ter obedecido às demandas dele. E aquilo ficou assim, rodando nos fundos da minha mente até alguns dias atrás, quando eu estava na minha cozinha fazendo um bolo com meu melhor amigo. Durante um daqueles períodos de silêncio entre as conversas, eu perguntei a ele, e eu juro, foi desse mesmo jeito. Você acha que meu vocabulário é realmente vasto ou as pessoas é que são impressionáveis? É claro que ele riu e respondeu, ambos. E assim a gente começou a debater esse tópico e eu pude trazer à luz vários medos, traumas e bagagens do meu passado.
coisas que eu não teria notado sem a mesma presença, sem a mesma atenção a mim mesma. E se eu nunca tivesse, também, procurado o cartão aprovação dele naquela hora? Porque, obviamente, eu queria ter a minha autoimagem validada, porque eu mesma estava colocando ela em xeque na minha mente. E isso tudo é muito visível pela forma como eu estruturei a pergunta. Porque, ainda que as pessoas fossem meramente impressionáveis, eu não seria, o que me manteria, mesmo que de forma muito medíocre, intelectualmente acima da média. Mas a coisa é que eu não queria me identificar como intelectualmente acima da média naquela hora. Porque, na minha história, isso foi considerado inúmeras vezes como uma coisa ruim. Mas se a média fosse assim, bem baixinha, eu ser acima da média não seria algo tão ruim, né? E eu sei que tudo isso parece muito ilógico, porque é mesmo. Mas nem sempre as coisas são embasadas dentro dos princípios lógicos na nossa mente. Na verdade, com uma frequência bem grande, a gente sustenta pensamentos e ações completamente ilógicos. Ou ilógicos, pelo menos, para a parte consciente da nossa mente. Mas enfim, todo esse loop de síndrome do impostor e segurança e insegurança intelectual começou, claro, na minha infância. E a minha intenção aqui não é parecer arrogante ou superior com o que eu vou dizer. Então, por favor, não me entenda mal. Mas a verdade é que eu não me tornei uma pessoa acima da média aleatoriamente durante a minha vida adulta. Eu já era uma criança acima da média e, consequentemente, eu fui uma adolescente acima da média. E isso incomodava e incomodou muito meu pai, porque ele levou muitos anos para entender uma verdade da vida. Todos nós seremos superados um dia. E é inevitável que as novas gerações superem as suas gerações antecessoras. E entenda que eu estou falando isso sem ressentimento do meu pai. Nós ambos somos adultos, nós conversamos, amadurecemos e temos uma relação equilibrada hoje em dia. E é uma verdade cruel. Mas é verdade que meu pai se aborrecia com meu intelecto e bagagem cultural crescentes e que, frequentemente, ele se sentia ameaçado e desafiado intelectualmente por mim. Para ele, a minha excelência não era um motivo de orgulho, era uma competição. Então, por muitos anos mesmo, o meu pai me silenciava, deixava claro que o que eu tinha a dizer não era importante, que eu devia ficar quieta, que eu não era tão inteligente assim, que a minha opinião não era relevante, que eu estava incomodando sendo quem eu era, sabendo o que eu sabia e compartilhando o que eu compartilhava, etc, etc. Inclusive a coisa de sentir que eu incomodo as pessoas foi uma ferida que eu levei muitos anos para cauterizar. Foi algo bem recente na minha história até. Em muitos aspectos da minha vida, eu tinha um medo profundo e nem sempre consciente de estar incomodando as pessoas. E nem preciso dizer que isso atrapalhava as minhas relações interpessoais já existentes, a minha relação comigo mesma e também a formação de quaisquer outras relações interpessoais. Mas, fechando esses parênteses, feria demais o ego do meu pai o fato dele ser superado por uma mulher, e especialmente por uma mulher mais jovem do que ele, já que ele teve uma criação, parafraseando Loli Vômito, extremamente machista. E, enfim, quando eu estava lá conversando com o meu amigo, ele me disse que acha que o meu desconforto em ambientes sociais mais amplos se dá justamente por isso, e que ele notou que eu evito, de diversas formas, ser o centro das atenções, como se eu tivesse medo de ser admirada. Ele citou vários exemplos e tudo. Foi bem um soco na cara mesmo. E, uau! Não é que nós precisamos que as pessoas nos digam coisas óbvias para que percebamos que elas estão acontecendo? Eu continuei refletindo depois dessa conversa e descobri mais uma coisa sobre mim. A escrita não é a minha forma de comunicação favorita à toa. Eu não me sinto mais confortável escrevendo do que falando de graça. Eu prefiro escrever porque, sendo quem eu sou enquanto eu escrevo, eu sou celebrada. Ninguém nunca me rejeitou, ensinou que eu estava incomodando, fingindo ou tentando impressionar ao ler o meu material, ao se corresponder por via escrita ou digitada comigo.
Escrevendo eu nunca fui criticada, só congratulada. Mas o contrário já aconteceu diversas vezes enquanto eu falava. E isso gerou insegurança, medo e ansiedade no que tange conversas privadas e conexões pessoais. Porque o meu background cultural e vocabulário também eram admirados enquanto eu falava em público, mas só quando essa minha habilidade era uma coisa útil e distante. E eu sei que agora você deve estar se perguntando, mas por todos os deuses do Olimpo, Afrodite, por que é que você continua lendo o roteiro depois de contar tudo isso para nós? É porque, ainda que agora eu saiba o que está acontecendo, ainda sobrou o medinho de divagar por 17 assuntos diferentes antes de finalizar aquele de que eu me propus a tratar, e de engatilhar impaciência em vocês com isso. Então, eu ainda tô me podando um pouquinho e eu reconheço isso. E esse é o primeiro passo para superar. É claro que às vezes ainda bate um pouco de medo do ódio, da projeção e até da eventual inveja que vem de algumas pessoas que estão lidando com as suas próprias feridas depois da admiração. Mas para ser autêntico, para brilhar quem a gente é necessário ter o carão de assumir que algumas pessoas vão nos odiar pelo mesmo motivo que outras nos amam. E ser honesto consigo mesmo é entender que algumas pessoas não vão suportar a nossa luz e que isso é problema unicamente delas. Se elas se sentem ofuscadas, se é muito pros olhinhos delas, que elas usem óculos de sol ou saiam de perto, né? Então, eu criei esse vídeo como um marco, pra mim, da decisão de nunca mais me diminuir pra caber na pequenez de outras pessoas. E também como forma de te convidar a fazer o mesmo. Eu inicio essa revolução interior no passo 1, que é assumir o meu medo. E eu espero que, assumindo publicamente, eu possa te ajudar a se ajudar de alguma forma. Engatilhar alguma inspiração para que você também assuma os seus próprios medos e, assim, possa trabalhar em superá-los. Como sempre, hoje eu quero ir além de te proporcionar um relacionamento maior antes de dormir essa noite. Eu quero te encorajar a ser você, a brilhar a sua luz, independente do que as outras pessoas digam, insinuem ou façam. Cada um é responsável apenas por si mesmo e, de uma forma ou de outra, cada um de nós está trilhando essa jornada pessoal sozinho. Então eu quero te dizer que todo mundo tem medo da rejeição e que é instintivo, porque ser rejeitado pelo seu povo podia, e ainda pode em muitos lugares do mundo, culminar na sua morte. Mas nós estamos além dos instintos, e você pode acolher o seu medo sem deixar que ele te impeça de seguir adiante. Você pode proteger a si mesmo e, mais importante ainda, você pode se aprovar. E tendo a sua aprovação, você não precisa dar de mais ninguém. Tudo o que importa é seguir o seu coração. Exceto quando seu coração te inspira a fazer coisas nocivas à sua saúde, antiéticas ou ilegais, porque daí é bom procurar ajuda. E a sua própria felicidade. Porque, confie em mim, se as pessoas que te atacam ou te agridem fossem felizes, bem resolvidas e bem-sucedidas na própria vida, elas não teriam tempo livre para cagar regra na sua vida, te julgar, apontar ou criticar. E não faz sentido nenhum que você use a bússola de gente infeliz e insatisfeita para nortear a sua vida. É sempre bom lembrar que é você quem escolhe o seu caminho e que quem realmente quer ajudar oferece dicas ou feedback de melhoria. Então só do your thing. Segue seu baile e deixa que as outras pessoas sigam os delas sem te afetar. A conclusão do vídeo é que as pessoas não elogiam a minha eloquência e oratória de graça. Eu sou boa nisso mesmo. Eu amo vocês e... tchau. Confia em você que vai dar tudo certo.